Se você tivesse que escolher entre ter dinheiro no bolso ou ter liberdade de expressão, o que você preferiria? Vamos ver o que o Brasil prefere nessa pesquisa que eu vou apresentar agora para vocês. Olá, eu sou Marcelo de Giuseppe, sócio aqui do Instituto IBESP, Ciência Social e Político, e vou apresentar uma pesquisa que nós realizamos nesse mês agora de agosto, onde nós fizemos perguntas diretas para entender o pensamento do brasileiro sobre algumas questões. E essa questão era muito objetiva. Você prefere ter liberdade de expressão ou ter dinheiro no bolso? Essa é uma coisa paradoxal, né? Porque claro que você gostaria de ter dinheiro no bolso e liberdade. Mas quando a gente vive numa situação onde as pessoas, num país onde tem muita gente reclamando de falta de liberdade de expressão, e eu concordo com isso, e tem muita gente com problema financeiro, esse é um ponto essencial. Nós sabemos que tem, aliás, eu recomendo o livro de Pedro Jeromel, uma pessoa que entende demais da China, é uma pessoa que trabalha há muitos anos com a China, e ele faz um comentário interessante no livro dele, também faz em alguns podcasts dizendo o seguinte: olha, a sociedade chinesa ela não está preocupada com liberdade de expressão, porque ela era muito pobre e foi enriquecendo, ela está preocupada com o bolso. Em compensação, se nós pegarmos um país como os Estados Unidos, que é o farol da liberdade, e você tirar a liberdade deles, será que eles vão ficar, não tem problema, eu tenho dinheiro no bolso? Agora, no Brasil, que hoje a gente tem uma situação que realmente a gente começa a estranhar, onde a gente tem problemas claros de falta de liberdade de expressão, onde tem perseguições, onde a gente tem redes sociais caindo, alguma coisa assim, e nós temos também problemas econômicos fortíssimos. O que o brasileiro prefere? Tá? Então, diante desse questionamento, como os brasileiros se posicionaram, está na página 4. 47,7% prefere ter liberdade de expressão e 45,5% prefere ter dinheiro no bolso. 6,8% não soube responder. E aqui é um dado interessante. Perceba que num país pobre como o nosso, onde a gente tem muito problema econômico, onde as pesquisas que nós estamos realizando nas cidades, nós percebemos que cada vez o empobrecimento vem crescendo, cada vez mais as pessoas vêm dependendo diretamente do poder público, que é aquele nosso dado de índice de dependência governamental. As pessoas estão empobrecendo, mas ainda elas estão pedindo por liberdade. Então esse é um ponto que chama atenção, e aí eu gostaria de chamar atenção aqui aos políticos, né? Porque às vezes os políticos ficam pensando assim, olha, o grande problema do Brasil é econômico, alguma coisa assim. Ele é econômico, sim. Nós temos um problema ruim de economia que não começou agora, começou lá nos anos 80, a gente teve várias crises e essa crise não se resolveu. E o que acontece é que, mesmo assim, com tudo isso, num país feliz, um país onde, apesar de tudo, é muito violento, né, mas é um país onde as pessoas gostam de cantar, gostam de passear, gostam de andar na rua, tomar sua cervejinha ali numa padaria e gostam de falar o que pensam, xingar um técnico de futebol. Só que as pessoas hoje elas estão clamando mais por liberdade. Então isso aqui é um ponto muito interessante, que apesar de estar dentro da margem de erro de 3,1 pontos percentuais, a gente falou com 1.003 pessoas, um pouco mais pede por liberdade. Aqui, quando a gente olha por regiões, a região que mais fala que a liberdade é importante é a região sul, que eu sempre comento sobre a região sul, é uma região muito politizada, e a região que mais prefere o dinheiro é a região centro-oeste. Quando a gente vê aqui por perfil, por micro-target, onde a gente entende o perfil dos eleitores entrevistados, né, a gente tem aqui que a mulher prefere um pouco mais o dinheiro do que a liberdade. Em compensação, o homem prefere um pouco mais a liberdade que dinheiro. Então isso aqui também me parece, não sendo machista aqui, mas o homem gosta de uma liberdade. É para bater aquela bolinha dele, normal, né? Quando a gente olha aqui um outro dado interessante, quanto mais aumenta a faixa etária, a gente percebe que aumenta as pessoas falando que a liberdade é mais importante que o dinheiro. Aí você pode ter uma análise assim, Marcelo, mas você pega a pessoa acima de 60 anos, já está resolvida, ou ela está resolvida positivamente ou negativamente. Né? Eu já vivo com a minha aposentadoria de um salário mínimo, para mim, fazer o quê? Né? Minha vida já foi. Então eu quero ter liberdade. Enquanto as pessoas mais jovens focam no dinheiro, não, quero ter dinheiro, ter dinheiro. Eu acho que essa leitura é uma leitura correta, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que quanto mais a pessoa vai envelhecendo, mais ela vai dando valor para as coisas reais da vida. Né? Elas começam a pensar assim, a minha família é mais importante que tudo, a minha saúde é mais importante que tudo, e as pessoas mais jovens pensam assim, realmente, quero fazer riqueza. Isso aqui é um problema que eu vejo, sou pai de jovens, né? Mas é um problema que eu vejo muito grande
na necessidade de enriquecimento rápido. A gente sabe, você que está me ouvindo sabe que a vida não é fácil, que enriquecer não é simples, mas a gente tem tanta gente na internet tentando vender ali uma solução rápida para o enriquecimento que a gente percebe que o jovem está muito ligado ao dinheiro. E aí existe um outro ponto existencial, que quanto mais a pessoa se liga ao material e ao dinheiro, mais ela se distancia do espiritual e das coisas importantes da vida, da família, né, do convívio. Aqui um ponto interessante que a gente percebe que quando a gente compara as pessoas de ensino fundamental para o ensino superior, a gente percebe que as pessoas do ensino fundamental elas dão mais valor para a liberdade e as pessoas com mais estudo, com o ensino superior, dão mais valor ao dinheiro. Aqui também a gente pode ter uma leitura. Olha, o cara se formou, o cara quer ganhar dinheiro, porque ele acha que merece e tal. As pessoas que têm ensino fundamental falam, para mim basta o que eu tenho. Pode ser isso também, mas talvez as pessoas que recebam menos dinheiro são aquelas pessoas que estão mais ligadas ao espiritual que o material, como eu vinha falando agora. Não é nenhum papo existencial assim, mas a gente tem que tentar entender a cabeça das pessoas. Aqui quando a gente fala de religião, normalmente eu não comento a religião porque ela não muda muito, tá? O católico pensa muito parecido com o evangélico, com aquelas de outras religiões, aqui e os ateus ou não têm religião. E aqui quando a gente compara a grande massa que a gente tem hoje, que são católicos, que não são tão praticantes como são os evangélicos, né? Mas os católicos dão mais valor à liberdade do que os evangélicos. E aqui é um dado interessante, que a religião católica, não sei se você é católico, mas tem até uma frase interessante que foi falada há muitos anos, quando ela diz assim, que os católicos dão tanta importância para a felicidade no além-vida que eles acabam sendo felizes aqui. Então é interessante isso. Essa frase, se eu não me engano, é de Voltaire. É interessante isso, né, que o católico ele dá mais valor para a liberdade, menos ao dinheiro, do que o evangélico, né, que é até muito mais praticante ali com relação à identidade cristã. Quando a gente olha a questão de dependência governamental, que é um dado nosso, não tem muita mudança, então aquela pessoa que depende muito do governo não tem uma diferença muito grande de quem não depende do governo. E quando a gente olha também a questão do voto em segundo turno das eleições de 2022, tanto os eleitores de Jair Bolsonaro como os eleitores de Lula dão muito parecido ali o valor à liberdade. Tá? Então esse é um dado interessante, não muda muito. Quando a gente fala de hábitos de consumo de mídia, os eleitores que dão mais valor para a liberdade são os eleitores que se informam pelos portais de notícia. E aqueles que dão mais valor ao dinheiro são ali os eleitores do rádio. Tá? Então isso aqui é uma pesquisa rápida que nós fizemos para entender realmente sobre isso. Por que isso qual foi o gatilho para fazer essa pesquisa? Foi realmente, eu li o livro do Pedro Jeromel, que tem várias qualidades ali como profissional e tem uma grande qualidade que é ser irmão do Jeromel, quarto zagueiro do Grêmio, eterno freguês do Corinthians, e que é um grande zagueiro, um grande nome do futebol brasileiro, né? E o Pedro Jeromel ele falou sobre isso, me chamou a atenção, falei, como pode um país abrir mão da sua liberdade por causa do dinheiro? E aí a gente tem que entender como pensam os chineses, né? Assim, eu era uma nação muito pobre, está enriquecendo, eu quero realmente ganhar dinheiro. Talvez depois, quando eles tiverem uma situação financeira mais definida, melhor, eles comecem a pensar nesse grande valor que é ter liberdade de expressão, falar o que pensa, escrever o que pensa, né? Então, isso foi o gatilho. Essa é uma pesquisa que a gente fez em parceria com o grupo BRCal, que está aqui o QR Code deles. Vocês podem ali, se quiser ter conversar com eles, falar sobre um trabalho de serviço de atendimento ao consumidor, cobrança ou qualquer outro tipo que você precise de serviço de telefonia, uma empresa muito grande, parceira nossa, é uma empresa de credibilidade, nós também somos. E tal como eles, somos uma empresa independente, não temos aí um relacionamento ideológico ou partidário com ninguém, por isso que eu tenho a liberdade de vir aqui analisar a pesquisa falando o que eu penso. Eu não tenho nenhum patrão, não tem ninguém que faz eu cantar a música que eles desejam, porque ninguém me paga para isso. Tá? E se você quiser a pesquisa, fala, Marcelo, poxa, eu quero ter acesso a essa pesquisa em PDF. Vem aqui, pede no nosso QR Code aqui do IBESP, a gente te manda. Eu peço desculpas, a gente manda para a imprensa e às vezes algumas pessoas da imprensa, poxa, você não me mandou isso no jornal tal. Eu fico muito feliz quando sai no jornal, aliás, a pesquisa nossa é realmente o nosso marketing de conteúdo. Eu quero que as pessoas conheçam a IBESP dessa forma, né? E aí
mas às vezes a gente não tem o contato da pessoa. Por favor, entre em contato com a gente, eu faço questão de enviar para vocês. A gente sempre manda com um dia de antecedência do vídeo a pesquisa saindo na mídia, eu venho aqui, gravo o vídeo, eu fico feliz que a gente está aí. A gente já teve vídeos com 15 mil visualizações e tal. A gente tem uns vídeos aí com em torno de 1.000 visualizações, que para um assunto que não é tão assim gostoso, que é a questão de pesquisas, né, não é um assunto interessante. Eu não sou uma pessoa bonita e também não tenho aqui não falo muito bem, assim como várias pessoas que têm capacidade de falar na frente à câmera. A única coisa que o Instituto, eu acho que merece a gente passar informação para vocês, e por isso que eu venho aqui semanalmente gravar. Tá bom? Então, muito obrigado aí. Na semana que vem a gente vai falar sobre um outro assunto que certamente será interessante. Tá bom? Um grande abraço a todos.